de dois com Deus. Eu sei que minhas duas meninas já estão lá. Estão lá com Deus, a preocupação tem que ser com esses dois aqui. Então, não sei o que vai ser, né? Mas elas já estão lá. Então, Elas estão no cuidado direto de Deus e os dois que estão aqui estão sendo cuidados por seu intermédio. eu tenho que preocupar com os que estão aqui, tem que cuidar, tem que. Elas não, elas já estão lá, né? Agora eu tenho que me preparar para me encontrar com elas. É verdade. Preparar, estar preparado para encontrar com elas. Você falou tudo. É o que a gente precisa fazer. É estar sempre preparado, porque a gente, na realidade, não sabe quando Jesus volta para nós, né? Porque a gente sabe que Jesus vai voltar, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar em cima de uma nuvem, vai vir buscar a sua igreja. Mas pode ser que a gente não viva até lá. E se a gente não viver até lá, significa que Jesus já voltou para nós. E nós precisamos estar preparados. E essa preparação, ela não é que não é fácil. A gente precisa entender isso também. Essa preparação não é que nós não vamos pecar, vamos ser santos com as asinhas batendo, as arpinhas na mão e as aureolinhas na cabeça. Isso não existe. Nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar tendo raiva, nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar sendo grossos, estúpidos e fazendo as coisas que não devem ser feitas, com certeza, em pensamentos, em palavras. Mas a gente precisa ter um coração voltado à santidade. Eu acho que isso é o mais importante. É a gente ter o nosso coração voltado para a santidade, voltado para as coisas de Deus, voltado para o nosso próximo, voltado para o arrependimento, para entender o que nós fizemos de errado e arrepender rapidamente, né? Coração voltado para a nossa família, voltado para ser exemplos de Deus, né? Diante das pessoas. Isso é estar preparado. Isso é estar preparado. É nos converter todos os dias. Acordar de manhã e falar: Pai, o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu não presto e que eu só vivo porque o Senhor está com a mão em mim. Então, continua segurando a barra aí, porque eu tenho que ir para frente. E a gente pensar dessa forma, entendeu? Porque às vezes a gente fala: você tem que estar preparado. Então você não pode pecar, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer, você não pode xingar. Não, não. Nós faremos todas essas coisas. Nós precisamos é nos entregar na mão de Deus e falar: Senhor, olha, eu fiz besteira, errei, me perdoa e vamos tocar o barco para frente. É isso que Deus quer. Deus quer filhos e não robôs. Glória a Deus. Aleluia. Hoje Deus trouxe uma palavra que eu acho muito bacana, uma palavra interessante que ela está no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. E a palavra de Deus diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitas vezes a gente vive um tempo onde nós queremos que as pessoas façam as coisas para nós. Nós queremos que todo mundo faça as coisas de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós queremos, de acordo com a nossa necessidade. Todo mundo tem que estar pronto para
suprir alguma coisa que a gente quer, que a gente espera. Todo mundo tem que estar pronto para nos ajudar de alguma maneira. Todo mundo tem que estar pronto para nos auxiliar, nos resgatar, para nos acudir. A gente vive num mundo onde nós somos muito egoístas, onde a gente só quer saber de estar resolvendo o nosso lado, resolvendo os nossos problemas e muito pouco interessados em resolver o problema dos outros, em ajudar os outros, em olhar para os outros. Você vê um exemplo bom disso, e eu amo Deus porque ele traz os exemplos para a nossa vida, confirmando a palavra que ele quer que a gente fale. Essa própria questão do médico, né, que foi colocada aqui, o médico teve um problema, não pôde atender, não teve tempo de avisar e fez com que a Daisy se deslocasse de Alexânia para Anápolis, para chegar lá na hora, para ter a consulta, aí chega lá, não é atendida. O primeiro reflexo da gente, a primeira atitude nossa é ficar com raiva, ficar chateado, reclamar. Poxa, mas não é possível. Como é que pode? Esse cara não podia dar uma ligação? Olha, por que não usa o celular? Por que não avisa? Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Ou seja, a primeiro intuito, a primeira atitude nossa é se sentir injustiçado, é se sentir prejudicado. Mas você vê como é que Deus é tão maravilhoso que no mesmo instante Deus vem com a sua mão poderosa, coloca a mão em cima e a gente para e fala, não, peraí, poxa. O cara está passando por uma dificuldade, olha só a dificuldade, ele ficou desnorteado, ele não teve nem cabeça para avisar. Essas questões que a gente tem que olhar quando a gente vê que a gente sempre quer ser servido. A gente sempre quer que as pessoas façam por nós. Mas nós não nos preocupamos muitas vezes em fazer pelas pessoas. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e a gente não vê que elas também precisam de cuidado, elas também precisam ser servidas. E aí a gente vê aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, a gente vê que Jesus ele veio ao mundo para servir, para curar, para libertar, para ensinar, ressuscitar, curar. Ele veio para servir, ele não veio para ser servido. O maior exemplo disso é quando chega na Santa Ceia, a última refeição que Jesus está fazendo com seus discípulos, e ele pega o balde, a bacia, a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, servindo os seus discípulos, mostrando a todo mundo que mesmo quando você está passando por uma situação difícil, mesmo sabendo que talvez você não viva muito depois daquilo, mas você ainda abre mão da sua vida para poder servir o próximo, para poder lavar os pés do próximo, para poder fazer alguma coisa que o outro precisa, tirando os olhos da gente e colocando os nossos olhos no próximo. A gente vê hoje em dia muita gente terminando casamentos, terminando relacionamentos. Por quê? Porque começa a sentir o peso de ter que servir o próximo. Começa a sentir o peso de ter que ser um só. De ter que olhar para o outro e não pensar nele só como aquele que vai satisfazer as suas vontades. Mas que ele pode ser uma pessoa que você vai lutar para satisfazer as vontades,
as necessidades, os desejos daquela pessoa. Servir ao próximo. Quando você sai à rua, que você vê uma pessoa necessitada, que você vê uma pessoa que está passando por alguma dificuldade. Sabe, é muito difícil você ver as pessoas chegarem e ajudarem. É muito difícil você ver as pessoas pararem para prestar atenção, ver se alguém está precisando de alguma coisa. Eu acho interessante, de vez em quando, a gente vê nas redes sociais o que eles chamam hoje aí de como é que é? Teste social, né? Que eles fazem, né? O cara senta na lanchonete, o cara parece que tem Parkinson, e aí ele vai comer alguma coisa e treme tanto que derrama o refrigerante e não consegue morder o sanduíche. E aí filma as pessoas que estão ao lado, sentados em outras mesas, e essas pessoas estão rindo, fazendo piada. Estão cutucando um ou outro, falando, olha lá, olha, o cara não consegue comer. KKKKKK. Até que chega alguém que se compadece, senta do lado dele, dá o refrigerante na boca dele, dá o sanduíche para ele morder. Sabe, a gente olhar para uma pessoa que esteja passando por necessidade, por algum problema, e falar, ô fulano, você precisa de alguma coisa? Mesmo vivendo num momento, num mundo, num tempo em que a gente pode ser assaltado, a gente pode ser agredido, a gente pode, mesmo vivendo num tempo desse, mas a gente demonstrar amor, demonstrar servidão, demonstrar a vontade de fazer alguma coisa pelo próximo. Assim como Jesus fez. Porque, como diz a palavra, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos de 3 a 6, a gente lê um dos versículos que eu acho mais maravilhoso que fala sobre Jesus, ainda no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías estava profetizando sobre aquele que haveria de vir, sobre o Messias. A palavra de Deus, ela fala assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por nossa causa. Por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse versículo ele fala do egoísmo da sociedade, do ser humano. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Enquanto a gente está preocupado com as nossas coisas, Jesus está levando as nossas culpas. Enquanto a gente está preocupado em ser, em fazer, em ter, Jesus está preocupado em levar sobre ele o nosso pecado, as nossas culpas, as nossas falhas, as nossas doenças.
Que o Espírito Santo hoje possa nos levar a entender que nós precisamos servir mais do que ser servidos. Que nós precisamos ajudar mais do que ser ajudados. Sabe, eu gosto muito do que diz lá no livro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu a sorte de Jó. Enquanto Jó se preocupava em fazer a obra de Deus perto dos outros, Deus estava fazendo aquilo que Jó precisava. Quando a gente tira os olhos da gente, a gente vê como os nossos problemas são pequenos. A gente vê como as nossas dificuldades são pequenas. E a gente começa a olhar e ajudar e conseguir fazer com que outras pessoas se sintam bem, sejam ajudadas, tenham os seus problemas resolvidos. Que o Espírito Santo possa nos levar essa noite a entender que melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Melhor é ajudar do que ser ajudado. Assim como Jesus fez, que a gente possa andar nos seus caminhos e nos seus passos. E estar pronto para servir, ao invés de ser servido. Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, aonde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá, que a gente seja uma bênção na vida das pessoas, que a gente seja uma bênção aonde quer que a gente ande, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que Deus dê a vocês uma semana de graça, de paz, de alegria, de prosperidade, muita saúde, muito renovo, renovando as energias, retirando todo o cansaço. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que os vídeos postados aqui nesse canal são relevantes, edificam a fé, trazem esperança e precisam ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama, os seus contatos, aqueles que te rodeiam, ouçam essa palavra e se engrandeçam em Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Fique com Deus! Até o próximo vídeo. Abreijos!